E pela graça de Deus vamos continuar e graças a Deus para a semana teremos outro estudo. Também vamos orar pelo nosso irmão Duarte, que nos vai expor Romanos, não é? Vou tentar Romanos capítulo 12, não é? 12, talvez entrar no 13, exatamente. E graças a Deus por isso. Nós aqui não saímos de 1 a Timóteo capítulo 2, nem sequer vou virar a página. Já reparei que a Cristina tem uma Bíblia igual à minha, porque quando eu vir ela também vira. Então, primeira epístola de Paulo a Timóteo capítulo 2. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e Ele só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Esta passagem, que é das minhas preferidas, vai ficar para uma próxima, talvez este ano ou no próximo ano. Então nós temos estado a falar desta importância, da primazia que a oração deve ter nas nossas vidas e a tragédia que é, muitas vezes deixa-se para o último, e nós fazemos bem em dar a primazia antes de dar lugar à palavra, dedicarmos tempo à oração. E lembrava-me estes dias, eu penso que vos terei falado disso, da importância de nós termos autoridades, porque recordam-se daquela passagem que é aquela expressão que atravessa todo o livro dos Juízes, okay? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, era uma anarquia, ninguém se entendia, cada um fazia o que lhe apetecia, não dava contas a ninguém, e isso é mau, e nós devemos dar graças a Deus. Mesmo que não gostemos de algumas coisas que vão acontecer neste mundo, sabemos minimamente como podemos contar, mesmo que seja injusto. Eu estive a ver estes dias com o Lucas, aquele filme sobre os judeus na Segunda Guerra Mundial, a lista de Schindler, e aquilo era cruel às vezes. Havia lá um homem particularmente mau que do nada lembrava-se e dava um tiro na cabeça de alguém. Era uma tiradia, e não havia... Era uma tiradia, mas as pessoas não sabiam com o que é que podiam contar. E nós vamos dar graças a Deus porque no sítio onde estamos, no sistema de governo que temos, não há coisas que nos aconteçam assim do nada só porque uma autoridade, um déspota, um tirano, lembra-se de fazer uma determinada coisa. Nós não vivemos nesse tempo. E reparem que Paulo vivia nesse tempo. Paulo vivia num tempo em que uma pessoa poderosa lembrava-se e do nada fazia o que queria. Um soldado romano a um judeu podia, só por diversão, torturar, fazer mal a um qualquer que não fosse romano. E muitas destas pessoas a quem Paulo escrevia isto não eram cidadãos romanos. Paulo era. Paulo até teve aquela situação em que, quando alguém descobriu que ele era cidadão romano, pensaram, alto lá, o que nós fomos fazer. Portanto, mesmo neste tempo difícil, Paulo dizia para darmos graças pelas autoridades. E nós devemos várias vezes esta importância de nós termos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E é triste como muitos vivem exatamente ao contrário. Vivem uma vida que não é quieta, uma vida a causar problemas, muitas vezes com o pretexto da sua fé, vivem vidas de disrupção, de querer impor à força os princípios da Palavra de Deus aos outros. E como eu já tenho dito várias vezes, a Palavra de Deus não nos diz, nesta passagem que vem a seguir, diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos. Se todos os homens se salvem. Não diz: Deus quer que todos os homens sejam
conservadores, pró-vida, pró-família. Não é isso o desejo de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. Esse é o principal propósito de Deus. Porque se nós quisermos à força, pela força até da lei, até pela força da lei, ou pela força de manifestações e de uma certa intimidação, levar a que as pessoas vivam de uma forma mais regrada, apenas vai fazer com que elas vivam vidas mais regradas, assim, vai fazer com que elas cheirem menos mal, espiritualmente falando, mas estão perdidas da mesma. Não lhes vai adiantar nada na eternidade. O que elas precisam mesmo é do Evangelho e depois transformar. Portanto, o nosso objetivo na vida não é impor, mudar pela força até pela força da lei. Mas diz Pedro, sim. Então, lembrar que temos uma altura em que se anuncia o Evangelho arrepende-te e salva. E é ao contrário. Exatamente. Temos arrependimento dos pecados que só vem depois da salvação. Exatamente. Sim. Crentes sinceros provam. Sim. Porque queriam primeiro o fruto e depois a raiz. Não é? Isso está errado. Eu também fico um pouco incomodado com a pregação do Evangelho de alguns. O Ray Comfort é um deles, que diz: arrepende-te, volta, turn away from your sins, ou seja, deixa os teus pecados e vem a Cristo. Eu costumo dizer, nem mesmo nós crentes que, salvos há décadas, conseguimos deixar o pecado, quanto mais um perdido consegue deixar o seu pecado para vir a Cristo, não é? Mas é importante isso que estás a dizer. As pessoas querem uma transformação exterior, querem promover uma transformação exterior e não a transformação do Evangelho. Porque o nosso objetivo não é uma sociedade cristã, é pessoas salvas pela graça de Deus. Porque isto de impor uma sociedade cristã, já vimos isso acontecer. Onde é que foi? No Império Romano. Era tudo cristão. Tudo cristão. Só que era uma hipocrisia. Continuava a haver os bordéis, continuava a haver o jogo, continuava a haver todo o tipo de vazidão. Mas depois as pessoas tinham uma vida dupla. Até já ouvi a explicação de que o jogo dominó, talvez alguém depois me possa dizer que o dominó vem de dominó, que está relacionado com alguma coisa hipócrita a propósito de dominó, que é senhor em latim, e dominó. Eu já ouvi isso, não tenho a certeza, lembrei-me agora disso. Mas isto para vos dizer que a sociedade cristianizada à força ou por imposição já foi tentado. E não deu bom resultado. Porque não é isso. E isso era também o que os fariseus queriam fazer. Queriam impor uma certa moral, não é? Mas o que é que o Senhor disse? Limpa primeiro por dentro e depois o exterior também ficará limpo. Não é querer mudar as coisas por fora. Esse não é o nosso objetivo no mundo. Não é mudar o mundo. Não vamos conseguir mudar. Porque nós sabemos, e lá está, a nossa escatologia, a nossa compreensão do final dos tempos é importante também neste aspecto. Sabemos que a Igreja não vai implantar o reino de Deus neste mundo. Não somos nós que vamos fazer isso. Deus vai ter o seu reino aqui implantado, mas primeiro nós vamos ter com o Senhor e depois Ele voltará para implantar o seu reino. Mas há pessoas que não compreendem isso e pensam que temos de mudar o mundo. Mas isso não é ter a vir aqui até sossegado. E também há muitos que não vivem vidas pias e honestas. Piedade e honestidade. Pessoas que não se lhes pode apontar o dedo. Nós tivemos irmãos assim no passado. E lembramos de alguns irmãos que eram pessoas íntegras. Quando nós olhávamos para elas e os de fora olhavam para eles e pensavam, como dizia aquela mulher, uma mulher que conheceu Eliseu, este homem que por aqui passa é um
santo homem de Deus, ou seja, notava-se pelo seu andar. E cada vez há menos pessoas assim, cada vez menos vivemos desta maneira. Ainda no domingo eu falava, o Lucas e a Beatriz ouviram, de como hoje em dia nós vivemos de uma forma muito abaixo da fasquia que Deus pretende. E se compararmos com outros tempos, como os nossos irmãos viviam noutro tempo, em termos de vida honesta, coisas que eram impensáveis e hoje muita gente facilita. Eu até comentava que hoje em dia alguém quer fazer uma determinada coisa, se puder, não paga impostos, né? Foge dos impostos. E já damos isso de barato. Já achamos isso normal. Não há problema nenhum. Se alguém disser, olha, é tanto com fatura, tanto sem fatura, se calhar já é normal, até para nós. O trabalho é informal. Ou, por exemplo, olha, vamos ver aqui um filme cristão. Onde é que vamos ver? Vamos ver à net, não é? E como é pagar todos os direitos que aquilo tem? Se calhar muitas vezes não. E já damos isso de barato, infelizmente. Isto não é a vida que Deus pretende. Eu não estou aqui a apontar o dedo a ninguém. Se aponta alguém, é primeiramente a mim. Mas são coisas que não é o ideal de Deus. Não é esta vida em piedade e honestidade. Eu vou contar-vos uma história, alguns ouviram, mas só para ilustrar como eram alguns irmãos nossos do passado. Vocês provavelmente podem contar-me histórias do irmão Sobral ou de outros irmãos que vocês conheceram, mais antigos. Um dia, vocês sabem que eu há 20 e tal anos percorria várias igrejas, cheguei a vir aqui durante largos meses ou anos, vinha aqui muitas vezes às Fontinhas, ia também ao VAR. E eu comecei a ir ao VAR às sextas-feiras, nos dias em que não tinha cultos em Estarreja, então eu ia lá. E o irmão André também ia lá. Ele entrava em Silvalde, ia até ao VAR e depois voltava. Vinha sempre por meios próprios. E um dia encontrei-o, eu ia também para a estação, para depois apanhar o comboio para Estarreja, e ele ia para Silvalde. E encontrei um dia na estação do VAR. E ele tinha 2 bilhetes de volta, de regresso. Tinha comprado 2 bilhetes de Ovar para Silvalde. Comprei 2 bilhetes. Ele disse, se calhar não havia necessidade dele me dizer, também a verdade seja dita. Não sei a que propósito é que veio a conversa, mas ele disse, comprou 2 bilhetes porque o revisor não lhe tinha aparecido de Silvalde para Ovar e então ele, para não lesar ninguém, tinha comprado 2 de volta. Quem é que faz isso? Ninguém faz. Mas assim, se este irmão, e eu acredito que sim, era assim em tudo, graças a Deus por isso. Eu não estou a dizer que não fosse. Ele era alfaiate, fazia tinha o seu negócio e certamente não procurava não defraudar a ninguém. E porquê? Porque tinha noção que o bom nome do Evangelho também estava em causa. Ele era uma pessoa com responsabilidade na igreja local de Espinho, era uma pessoa conhecida ali na zona e tinha essa responsabilidade. Mas, infelizmente, há muitas pessoas no meio dos crentes que não têm problema nenhum em defraudar, em ficar a dever, em enganar, em roubar, em mentir. Isso não é esta vida em honestidade, em piedade e honestidade, de maneira nenhuma. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Isto o quê? Pode ser a oração, de facto Deus agrada-se de que nós oremos, tem prazer, e é extraordinário isto, o facto de que Deus, o Criador dos céus e da terra, Senhor do Universo, dono de todas as coisas, o dono disto tudo, o verdadeiro dono disto tudo, tem prazer em nos ouvir. Tem prazer em. É agradável para Ele que nós lhe dirijamos orações. E qual é a atitude? A minha atitude muitas vezes, e de muitos, que seca. Uma reunião de oração de 1 hora, não estou para aturar aquilo.
Não é? Essa é a mentalidade muito. Porque é que não se faz reunião de oração de 1 hora? Como se fazia em tempos. Porque as pessoas não estavam para aí viradas. Não era algo que motivasse as pessoas. E o Senhor tem prazer em nos ouvir. Como o Senhor deveria ficar alegre, alegrar o coração de Deus quando o povo de Deus, e certamente, talvez alguns se lembrarão, se calhar largas dezenas de pessoas à quinta-feira, não? Para a reunião de oração? Sim? Sim, e era de joelhos. Exatamente, de joelhos. De joelhos e várias pessoas. E muitos não oravam, não era? Se calhar crianças e irmãs não oravam e vinham. Deus tem prazer. E nós? Não temos? Para nós é um sacrifício. Já estes 20 minutos ou 25 minutos que temos aqui, se pudermos chegar mais tarde, não se perde grande coisa. É mau. É muito mau. Porque Deus tem prazer. E se Deus tem prazer, se Deus se agrada de que nós vamos em oração, muito mais nós, meros mortais, criaturas, que não somos nada comparado com Ele, deveríamos ter essa compreensão, porque é um grande privilégio ir ao trono de graça de Deus. Não é? Temos ousadia em falar, ir ao trono de graça. Vocês lembram-se que Esther estava cheia de medo? Lembram-se de Esther? Esther era casada com o rei Assuero. E ela estava cheia de medo de ir à presença dele sem ter sido convidada. Podia até ele decidir, não, isto não é inadmissível, é uma vergonha o que estás a fazer, e mandá-la matar. Mas nós temos ousadia e temos à vontade. É como se o Senhor dissesse, olha, podes vir sempre que quiseres. Sempre que quiseres eu estou cá para te ouvir. E nós não queremos. Não é? Mas para Deus é agradável quando nós vamos a Ele. E também creio eu que esta vida, a oração, e depois de termos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade, é algo que é agradável a Deus. Deus agrada-se disto. E há várias passagens na Palavra de Deus que nos falam disto, de nós sermos agradáveis a Deus. O que é agradável a Deus? Porque muita gente tenta agradar a Deus à sua própria maneira. Quem foi a primeira pessoa que tentou agradar a Deus à sua própria maneira? Quem? Correu bem? Não correu bem. Porquê? Dá para perceber, não está lá escrito, mas dá para perceber que o que Deus pretendia era o sacrifício de um animal. E Caim quis trazer, agradar à sua própria maneira. E já agora, esta palavra de agradável também pode ser traduzida por aceitável. Porque a raiz é a mesma daquela... acho que a palavra é a mesma. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Eis aqui agora o tempo aceitável. É a mesma palavra. Agradável, aceitável aos olhos de Deus. Nós temos então, e é importante isto, quando Caim caiu o seu semblante, irou-se Caim, descaiu o seu semblante, e Deus diz: porque tiraste e porque descaiu o teu semblante, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E antes diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para quem para a sua oferta não atentou. Ou seja, não foi agradável para Deus. Mas era possível haver aceitação. Ou seja, Caim podia ter feito algo de forma a agradar a Deus. Mas ele não quis. Preferiu fazer as coisas à sua própria maneira. E o mundo está cheio de pessoas que procuram agradar a Deus à sua própria maneira. Quantas vezes é que não ouvimos já isto? Deus certamente quer isto, ou Deus quer aquilo, ou o Deus que eu conheço, por exemplo, o Deus que eu conheço não vai julgar ninguém por causa da pessoa que ele ama. Ou o Deus que eu conheço não vai mandar ninguém para o inferno. E pensam, criam-se uma ideia de Deus.
sem se preocuparem em saber o que é que agrada a Deus e o que é que desagrada a Deus. Isso é um relacionamento muito estranho. Faz lembrar aquelas pessoas que pensam que têm uma relação com alguém, criam a ideia de que têm uma relação com alguém, mas não têm, verdadeiramente. E pensam que a pessoa gosta daquilo e que já vi filmes, já ouvi histórias de pessoas que pensam que têm um relacionamento com alguém e que vão ser muito felizes para sempre e tudo. E outra pessoa não está nem aí. Não se preocupa em perceber se a outra pessoa quer aquilo. Como aquele homem que matou a ex-namorada há 2 semanas. Ele, na ideia dele, ele ia ser muito feliz com ela. E quando percebeu que não dava, pôs fim à vida dela. Infelizmente. E muitas pessoas com Deus são assim. Criam uma ideia, Deus quer isto, Deus quer... Não vão ver o que está na palavra de Deus. E pensam que Deus se agrada. Deus quer as mesmas coisas que eles querem. E isto, no mundo chama-se delírio, ou uma psicopatia, ou nem sei bem o que é que se chama, mas é alguém que vive numa realidade alternativa. E muita gente em relação a Deus vive numa realidade alternativa. Porquê? Porque não vai a palavra de Deus ver. Então como é que nós podemos agradar a Deus? Vamos ler algumas passagens em 2 Coríntios, primeira passagem, 2 Coríntios 5:9. 2 Coríntios 5:9. Como é que podemos agradar a Deus? 2 Coríntios, deixa eu ver se é esta, penso que é, não. 2 Coríntios. Nós Coríntios 5:9, exatamente. Pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós queremos ser agradáveis, tendo em vista o quê? O tribunal de Cristo. Isto deve ser os nossos desejos, agradável. Mas temos de saber como, não é? Vamos ler também em Efésios 5:8-10. Também fala-nos ali de sermos agradáveis a Deus. Efésios 5, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Novamente aqui, o que é agradável ao Senhor. Devemos buscar, e só conseguimos saber isso na palavra de Deus. E eu acho, não digo que acho piada, porque é muito triste, pessoas que vivem a sua vida e preocupam-se, não se preocupam em saber o que é agradável ou não a Deus. Aquela passagem que toda a gente conhece, ou que toda a gente devia conhecer, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto particularmente da parte final deste versículo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está ligado com este versículo que nós estamos a ver agora. O que é que diz o versículo que estávamos a ver agora? Porque isto é bom e agradável a Deus, agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Ou seja, também esta passagem, a passagem que nós estamos a estudar, fala-nos da vontade de Deus, boa, agradável e que Deus quer que todos os homens se salvem, boa, agradável e perfeita. Portanto, como é que nós podemos ser agradáveis a Deus? É oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, diz a seguir, não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento.
Paulo fala também aos Filipenses da oferta que enviaram a Paulo. Ele diz que era como uma oferta de cheiro suave. Filipenses 4,18. Agradável, mais cheiro suave e agradável. Exatamente. Mas bastante é recebido e tem abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Algo que Deus gosta. Deus gosta quando nós vemos a necessidade e agimos em conformidade. Deus agrada-se também disso. E Deus agradava-se dos sacrifícios. E até aquela passagem quando Noé ofereceu o sacrifício depois de ser dado a Noé, diz que Deus cheirou. E não diz que foi agradável, mas Deus, como é que diz? Deus... Cheiro. Diz. Eu tenho a passagem aqui 8, 20 e 21. 8, 20 e 21. Ele ofereceu e cheirou o suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar. O suave cheiro. É assim, provavelmente o cheiro de carne queimada não seria propriamente... Eu nem faço ideia como é que seriam os sacrifícios no tempo da lei. Não é? Mas várias vezes nós lemos em Levítico oferta de cheiro suave ao Senhor. Sacrifícios agradáveis. Como? Havia os tais chamados sacrifícios que eram para agradar a Deus. Exatamente. O cheiro suave. Havia vários. Mas aquilo era uma matança. Era um cheiro que se calhar agora, olhando nós assim à distância, faz-nos muita confusão. Mas o que é que Deus se agradava? Deus agradava-se do espírito de gratidão, quando era oferta de cheiro suave, também da oferta quando alguém pecava e compreendia, eu pequei e devo ir a Deus pedir-lhe perdão pelo que fiz. Deus agradava-se dessa atitude. Diga uma coisa, o cheiro de um animal sem mácula, ou do animal manco, cego, doente, será que fazia uma grande diferença? O cheiro não fazia. Era a atitude. Deus agradava-se de... Há uma passagem também de Deus que se agrada de tais obras, não é? Tais sacrifícios. É mesmo essa palavra. Deus se agrada de tais sacrifícios. Ou seja, há coisas das quais Deus se agrada mesmo. E pode ser igual. Por exemplo, Deus agradou-se do sacrifício de Barnabé. Que sacrifício é que Barnabé fez? Vendeu uma propriedade e deu dinheiro. E depois vieram outros e parece que era igual. Também vieram e deram dinheiro. Deus agradou-se? Não. Parecia igual. Mas era o coração que estava por trás. E várias passagens nós lemos sobre o agradar a Deus. Paulo ora pelos Colossenses dizendo, agradando, Colossenses 1:10, vamos ler rapidamente estas passagens que eu tenho aqui, Colossenses 1:10, também não teremos outra oportunidade tão cedo, para que possais, Paulo orava, não é? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra, agradando-lhe em tudo. Não agradando só ao domingo, durante uma hora, estamos aqui bem comportadinhos, oramos, ouvimos uma mensagem, não, é toda a hora. Em 1 Colossenses 4:1, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor que assim como recebestes a nós e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Mas reparem bem nisto, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. É através daquilo que Paulo transmitiu que nós podemos saber. Não é por aquilo que nos parece bem. Não pode ser. E há uma que eu gosto bastante. De Provérbios 16:7. Provérbios 16:7. E esta está relacionada com aquilo que nós temos estado a ver. Provérbios 16:7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele.
Se nós vivemos de uma forma agradável a Deus, isso vai facilitar que até os nossos inimigos tenham paz connosco. A tal vida quieta e sossegada que Deus quer que nós tenhamos. Portanto, há muitas passagens que nós podemos continuar a ler, mas por uma questão de tempo iremos ficar por aqui. Mas fiquemos com estes pensamentos. Deus quer que nós oremos, orações não tanto centradas em nós, no eu quero, mas Senhor, obrigado por quem Tu és, obrigado por aquilo que Tu fazes na minha vida e pedimos também ao Senhor por outros, é isso que Deus deseja. E, por muito que custe, devemos orar pelas nossas autoridades. Se as nossas autoridades são injustas, o mandamento de Deus não é revoltarmos-nos, mas sim orarmos. Deve ser essa a postura bíblica, sempre. E devemos procurar ter uma vida quieta, sossegada, uma vida sem causar alarido por si mesmo, claro, que nós devemos viver de tal maneira que não deixe as pessoas indiferentes, não é? Mas que não seja pela força das nossas ações, do nosso ativismo, mas sim pela força das nossas convicções que se traduzem em palavras. E assim, certamente, viveremos de uma forma agradável a Deus, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas isso, querendo Deus, ficará para uma próxima oportunidade. E obrigado por estas semanas e até iremos continuar, se Deus quiser, numa próxima.